Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o passo a passo para fazer a estrutura de Lewis do íon carbonato. Bom, primeiro de tudo, nós devemos fazer o cálculo do número de elétrons para completar a configuração do gás nobre. No caso do carbono, nós temos que completar a configuração do neônio, então são 8 elétrons. Para o caso do oxigênio, também a mesma coisa, 8 elétrons. Então, nós vamos escrever aqui, para o carbono, 8 elétrons, mais para o oxigênio, 8 elétrons, vezes 3, porque são 3 oxigênios, isso aqui dá 32 elétrons. Agora, vamos calcular o número de elétrons de valência deste ânion. Então, nós temos que o carbono, ele tem 4 elétrons de valência, isso vocês olham na tabela periódica e vejam qual é a família carbono. Como é da família 4A, ele tem 4 elétrons de valência. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, e ele é da família 6A. Só que nós temos 3 oxigênios, então por isso nós temos que multiplicar por 3. Não podemos esquecer da carga do íon, que é 2-, ou seja, tem 2 elétrons a mais nessa estrutura. Então por isso nós temos que adicionar mais 2 elétrons por causa desta carga negativa. Fazendo aqui o cálculo, nós chegamos a 24 elétrons de valência para este íon. Agora, vamos calcular o número de elétrons ligantes, ou seja, quanto destes elétrons, destes 24 elétrons, vão precisar estar fazendo ligações. Para a gente chegar neste número de elétrons ligantes, nós devemos pegar o número de elétrons da configuração do gás nobre, que é 32, e subtrair deste número de elétrons de valência, 24. Isso aqui me diz que eu tenho 8 elétrons ligantes, ou seja, se eu quiser saber o número de ligações, eu apenas divido 8 por 2, que me dá 4 ligações. Então, nessa estrutura, nós temos 4 ligações covalentes. Agora, o número de elétrons não ligantes, eu vou descobrir pegando o número de elétrons de valência e subtraindo de 8, o que me diz que eu tenho 16 elétrons não ligantes. A partir destes dados é que a gente vai fazer a estrutura do íon carbonato. Primeiro, nós vamos colocar o carbono no centro, porque o carbono é o elemento que faz mais ligações. Ele vai fazer mais ligações do que o oxigênio. Então, toda vez que vocês pegarem uma fórmula, vocês têm que olhar qual é o elemento que faz mais ligações ou que tem um volume maior. Então, no caso aqui, o carbono é o que faz mais ligações. Colocamos, então, os oxigênios ligados a este carbono. Mas vejam que, quando nós calculamos, nós vimos que tem que ser 4 ligações covalentes. Eu vou colocar mais uma ligação com um dos oxigênios, entre o carbono e o oxigênio. Olhando agora quantos elétrons o carbono tem, nós vemos que ele está com o octeto completo, porque aqui nós temos 2, 4, 6 e 8 elétrons. Então, o carbono já tem o seu octeto completo. Vejam agora que ainda sobraram esses 16 elétrons não ligantes. Como que a gente vai distribuir esses elétrons?
Primeiro a gente tem que observar cada oxigênio e distribuir os elétrons de forma que a gente complete o octeto de cada oxigênio. Então vejam aqui, esse oxigênio tem 4 elétrons, então ainda está faltando 4 elétrons para completar o octeto. Por isso eu coloco 2 pares de elétrons. Este oxigênio só tem 2 elétrons, então ele precisa de 6 elétrons para completar o octeto. Nós vamos colocar aqui mais 3 pares. A mesma coisa neste outro aqui, colocar mais 3 pares para completar o octeto deste outro oxigênio. Contando o número total de elétrons não ligantes, nós vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos agora o octeto completo de todos os átomos e temos 4 ligações e 16 elétrons não ligantes. Essa estrutura está correta. Porém, ainda falta calcular a carga formal. Para calcular a carga formal, nós temos que considerar o número de elétrons de valência menos o número de elétrons na estrutura. Começando aqui pelo carbono, nós consideramos o seguinte: cada ligação covalente, ela vai ser dividida em 2, ficando cada elétron com seu respectivo átomo. Então, vejam, cada elétron com seu respectivo. Então, depois que eu fiz isso, que eu dividi cada ligação ao meio, eu vou pegar e circular apenas os elétrons que estão em volta do átomo a qual ele pertence. Então, a gente vai fazer isso com todos. E aí, vamos calcular agora a carga formal. Para o carbono, ele parte de 4 elétrons de valência e a gente está contando aqui 1, 2, 3, 4, o que dá 4 menos 4 igual a 0. Para esse oxigênio, a carga formal vai ser 6, porque é o número de elétrons de valência, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 6 igual a 0. Tanto o carbono quanto esse oxigênio tem carga 0. Olhando aqui, este oxigênio, ele começa com 6, que é o número de elétrons de valência, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 6 menos 7 igual a menos 1. Vejam que este outro oxigênio está na mesma situação. Vai ser 6 menos 7 igual a menos 1. Esses dois oxigênios que fazem apenas uma ligação, mas que têm o octeto completo, eles vão ter uma carga menos 1. Esse e esse. Então, agora eu vou desenhar de novo essa estrutura aqui embaixo, desse jeitinho aqui, tá? Eu vou só repetir a estrutura que eu tinha feito ali em cima. O que que nós estamos vendo aqui? Nós temos uma estrutura aonde o número de ligações está correto, o número de elétrons está correto, tenho as cargas nos respectivos oxigênios com cargas negativas. Mas olha que situação interessante. Vejam que este carbono faz ligação simples, ligação dupla, e aonde tem a ligação simples, eu tenho um átomo que tem vários pares de elétrons não ligantes. Numa situação dessa, se a gente tiver
a transferência desse par de elétrons para fazer uma nova ligação aqui, ao mesmo tempo ocorre a transferência do par de elétrons π para este oxigênio. Com isso, nós construímos uma nova estrutura de Lewis. Então, vejam que agora eu tenho uma outra estrutura de Lewis, onde houve o quê? Uma migração dos elétrons entre as posições deles. Aqui eu tinha este par sendo um elétron não ligante, agora ele se transformou em elétrons da ligação π. Aqui os elétrons da ligação π se transformaram em elétrons não ligantes. Isso pode acontecer também, por exemplo, com este par que pode migrar para cá e este voltar para cá. Então, aqui a gente vai criar mais uma estrutura de Lewis, onde só ocorreu o quê? Uma migração dos elétrons π e elétrons não ligantes. Essas três estruturas de ressonância, a diferença entre elas é a posição dos elétrons. Mas o que a gente tem que reparar que é muito importante nessas estruturas? Além da migração dos elétrons, eu também estou tendo uma mudança na posição da carga. Aqui a carga estava nesse oxigênio, ela migrou para esse outro oxigênio e esse ficou sem carga. Aqui eu tenho a carga nesse oxigênio e ela migrou para esse outro oxigênio. Além do movimento dos elétrons, eu tenho também uma mudança na posição da carga. Essa mudança é por quê? Porque mudou o número de ligações que cada oxigênio está fazendo e o número de elétrons não ligantes que cada um vai ter. Então, vejam que em todas essas estruturas eu mantenho duas cargas negativas, só que as cargas negativas estão mudando de local, exatamente porque a gente fez essas estruturas de ressonância. Então, as estruturas de ressonância vão ser importantes como uma forma de estabilizar o ânion. Então, nós vemos esses três ânions, eles são estabilizados por ressonância. Prestar muita atenção, gente, para não cometer erros. Por exemplo, às vezes, o pessoal faz o seguinte, aqui ó, nesse primeiro exemplo aqui, quando nós temos a migração deste par elétrons para fazer a dupla, ao mesmo tempo eu tenho que migrar esse par de elétrons π para ficar aqui no oxigênio. Só que algumas pessoas colocam só essa parte da ressonância e aí desenham uma estrutura que não está correta. Olha, eu vou desenhar aqui essa estrutura. Então, vejam o que aconteceu. Quando a pessoa não faz ao mesmo tempo a outra migração, ela acaba desenhando essa estrutura que está errada, tá? Ela está errada. E por que ela está errada? Vejam que aqui o carbono está fazendo 5 ligações. Sempre quando eu tiver o movimento do par de elétrons, eu já vou fazendo o movimento do outro par de elétrons. E aí eu consigo fazer a estrutura de Lewis correta e a estrutura de ressonância. As três estruturas, elas são corretas, elas representam esse íon, elas são equivalentes porque as três têm carga -2, tá? Então, elas são equivalentes. Não existe uma diferença de energia entre elas, todas são iguais.